Adriana, qual é a diferença entre o adjunto adverbial de modo e o predicativo do sujeito? Essa dúvida faz todo sentido neste momento em que estamos do curso. Então, vou repetir. A dúvida diz respeito à frase 1. Então, vem comigo. Ó, na frase 1, eu vou até apagar para aproveitar esse espaço da frase 1, tá bom? Você já anotou aí, então eu posso apagar. Olha aqui. Na frase 1, a aluna perguntou: Adri, olha só, por que o cautelosa não é adjunto adverbial de modo? Então, eu vou te mostrar a diferença entre o adjunto adverbial de modo e o predicativo do sujeito. Essa foi a dúvida da aluna, que faz todo sentido a gente responder agora. Então, se eu digo assim, vamos lá, se eu digo assim, vou mudar a frase, tá? Vou colocar uma frase menor, tá? Para caber aqui, ó. O menino chegou rápido. Rápido é modo ou é predicativo? Rápido é modo ou é predicativo? Eu vou te perguntar de outro jeito. Rápido é advérbio de modo ou é estado do menino? Essa dúvida faz todo sentido. Esse rápido se refere a menino ou se refere a chegou? Se refere a chegou. O menino chegou como rápido. Isso é modo. Rápido aí não é adjetivo, porque não é o menino que é rápido, é o modo como ele chegou. Tudo bem? Agora veja a diferença. Se eu digo assim, o menino chegou cauteloso. Quando eu digo o menino chegou cauteloso, cauteloso manda seta para quem? É o modo como ele chegou ou é o estado do menino? É o estado. É até como se eu dissesse assim, o menino chegou e estava. Ó, pega essa dica. Só de eu poder colocar um verbo ali e estava, um verbo indicando estado, só de eu colocar esse verbo de ligação aí implícito, isso me ajuda a ver que cauteloso é predicativo do sujeito. Agora eu vou te dar uma dica matadora para esse negócio aí, para a diferença entre adjunto adverbial de modo e predicativo do sujeito. Sabe uma coisa que resolve? Ó, então presta atenção. Já te expliquei que o primeiro é modo, porque é um modo como chegou, se liga ao verbo. O segundo é estado, porque se liga ao substantivo, menino cauteloso. Mas eu vou te dar um macete que salva agora. O macete sabe qual é o macete? Na dúvida, tente flexionar. Se for adjunto adverbial de modo, ele permanecerá invariável. Se for predicativo, o predicativo, ele é um adjetivo, ele é variável. Na dúvida, repito, macete agora, esse macete que eu estou te passando é matador. Toda vez que você tiver dúvida, ai, Adriana, será que é predicativo ou será que é adjunto adverbial de modo? Tá aparecendo modo, tá aparecendo predicativo? Jogue para o plural, tente flexionar, jogue para o plural, jogue para o feminino. Se não variar, é advérbio, é adjunto de modo. Se variar, é porque é adjetivo, então é predicativo. Vou repetir. Se eu jogar para o plural, os meninos, jogue para o plural. Na dúvida, tente variar. Ó, os meninos chegaram rápido. Ele fica invariável. Agora, olha de baixo. Ó, os meninos chegaram cautelosos. Você entendeu? O predicativo, ele é uma função do adjetivo, varia. Já o adjunto adverbial, ele é invariável. Essa dica é matadora. Você entendeu a dúvida do aluno que estava no ao vivo? Ele perguntou por que cautelosa aqui não poderia ser modo. Por que não é modo? Por que não é adjunto adverbial de modo? Porque está ligado a ela. É o predicativo, é um adjetivo. Até porque
varia. E se variou, não está no feminino? Se está no feminino, é variável, então não poderia ser adjunto adverbial, porque adjunto adverbial é invariável. Tudo bem? Uma outra dúvida do ao vivo que foi muito boa, há dúvidas do ao vivo que não são pertinentes aqui, aí eu não respondo aqui na aula gravada, porque elas, às vezes, elas vão além do momento do curso. Neste momento do curso, essa dúvida da frase 1 foi tudo de bom. E uma outra dúvida que veio demais aqui foi a seguinte: Adriana, por que a frase 7, por que nela o verbo chegar não é transitivo e indireto? Por que você disse que o verbo é intransitivo? Por que você disse que o chegou à capital não é... porque eu não posso dizer que isso aqui é um objeto indireto? Quem chega a chegar. Por que a capital, você disse que é adjunto adverbial de lugar e o verbo é intransitivo? Por quê? E aí o aluno perguntou, é verdade que há autores que discordam? Sim. E eu, que sou rata de concurso, né, porque eu dou aula, eu vivo disso, eu vou te dizer uma coisa, que talvez essa ficha não caia agora, mas depois quando a gente começar a resolver a questão, isso vai cair. Todas as bancas normalmente pensam igual. A única banca que pensa diferente é a Fundação Carlos Chagas. Nessa história de adjunto adverbial e objeto indireto, vou repetir. Agora, para você anotar, presta atenção. Alguns autores não considerariam esse verbo intransitivo. Alguns autores considerariam o verbo transitivo indireto. Esse posicionamento é um posicionamento de algumas gramáticas isoladas, alguns autores. Alguns autores entendem que esses verbos que são chamados transitivos circunstanciais, quem chega a chegar, eles deveriam ser chamados de transitivos indiretos. Mas a minoria das bancas, aliás, a única banca que gosta de falar disso é a Fundação Carlos Chagas. Para todas as outras, repito, para todas as outras bancas, e se mudar, a Adriana e a banca tal, e aí você me conhece, você sabe que eu treino com bancas, e aí na tua banca depois você vai conhecer, você vai olhar para a tua banca, e a minha banca é igual a FCC. Pode acontecer da sua banca, eu vou fazer um concurso da banca X que é igual a FCC. Pode, mas em geral, todas as bancas pensam do mesmo jeito. Ou seja, esses verbos seriam intransitivos. Porque o que vem depois deles são circunstâncias. Quando o que vem depois são as circunstâncias, lugar, tempo, modo, o verbo é intransitivo. A FCC é a única que às vezes gosta de complicar. E aí ela diz que esses seriam chamados transitivos circunstanciais ou transitivos indiretos. Mas isso é pensamento de minoria, tá bom? Eu não vou ficar me aprofundando aqui, porque depois você vai começar a resolver questão comigo. Então, presta atenção. Para resolver questão, esse verbo é intransitivo. O que vem depois dele é circunstancial. Se o que vem depois é circunstância, o verbo não precisa disso. O verbo é intransitivo. Entendeu? Estamos na metade. Lembre que a gente está no pior assunto, eu diria. Pior. Então a gente tem que ir com calma. Estamos na metade da teoria. Lembra que eu disse que seriam 8, 9 sacadas? Vamos embora continuar com as frases. A gente agora, neste vídeo, vai continuar com o exercício de fixação. Depois a gente vai para o segundo exercício de fixação. E aí você vai ver que o segundo exercício de fixação ele é todo com frases de concursos. Aí o negócio vai pegar, tá bom? Vamos embora terminar esse primeiro aí. Vem. 12. Obedeça-me. Obedeça-me. Adriana, eu tenho que ver a transitividade desse verbo. Você tem que ver a transitividade desse verbo. Beleza. Quem obedece, obedece... Como é que eu vou saber, Adriana, qual é a transitividade do verbo se o que vem depois dele é um me? Esse me, como é que eu vou saber qual é a função desse me? Isso vai acontecer em algumas questões. Você vai ver que em algumas questões, às vezes o que vem depois do verbo é um pronome. E esse pronome aí, você vai estudar comigo na próxima aula, ele é o chamado coringa sintático. Ele pode ser direto, indireto, ele pode ser um monte de coisa. Esse me é um estrago, esse me, o me é coringa, repita comigo, o me é coringa, sintático. Ou seja, ferrou,
Quando ele aparece, como é que eu vou saber qual é a transitividade do verbo, Adriana? Se eu estou olhando para um me, como é que eu faço? Aí, eu gosto de usar aquele macete do menino. Use o menino. Repita comigo. Use o menino. Tem que ser menino, não pode ser menina, porque tem que ser masculino, ó. Obedeça ao menino. Quando você usa menino ao lado do verbo, você percebe se vem ou não com preposição. Se vier com preposição, eu sou feliz, ó, é ao menino. Então, o verbo é transitivo indireto. O verbo é transitivo indireto. Obedeça ao menino. Tudo bem? O verbo é transitivo indireto é código 3. Essa é a dica do menino. É a sacada número 5. A sacada número 5 é a sacada do menino. A sacada do menino, qual é a sacada do menino? Toda vez. Sacada do menino, anote isso daí, confia em mim. Se eu estou ditando é porque o negócio é quente. Anote isso daí. A sacada número 5 é o macete do menino. Para que serve o macete do menino? O macete do menino você vai usar nas questões de concursos toda vez que você tiver que saber se o que vem depois do verbo é direto ou indireto. Esse macete do menino, ele serve para os verbos do dia a dia, para os verbos que você usa no bar da esquina, por exemplo. Por exemplo, você diz assim, ó, respeite-me. Obedeça-me. Quando eu olho para o me, ele é um coringa sintático. Você vai ver, ele pode ser direto ou indireto. Então, para eu saber se esse verbo é direto ou indireto, eu uso o macete do menino. Ou seja, o macete do menino é substituir o pronome pelo menino para saber se é o menino ou ao menino. Então, nesse caso aqui, ó, vou usar o macete do menino. Colocar menino depois do verbo, ó. Respeite o menino. Pronto, eu coloquei menino ao lado do verbo e vi que não pede preposição. É objeto direto. Respeite o menino. Já na frase seguinte, ó, vou colocar menino, o macete do menino, repito. Você também tem que saber usar. Macete não é uma coisa que você guarda e depois não sabe usar. Para que serve o macete do menino? Anote isso daí para você saber para que serve o macete do menino. O macete do menino serve para os verbos corriqueiros, para saber se eles pedem ou não preposição. Você coloca menino depois do verbo. Então, respeite o menino. Quando eu coloco menino, respeite o menino, não precisa de preposição. Ó, obedeça ao menino. Ao menino, ó, coloquei preposição. Obedeça ao menino, entendeu? Ó, ao menino, objeto indireto. É para isso que serve o menino, para saber se o verbo pede ou não preposição. Pronto, usei o menino. Quem obedece, Então, Adriano, o macete do menino ajuda muito nas questões de predicação verbal, né? Porque às vezes o que vem depois do verbo é um pronome coringa, um pronome que pode ter N funções sintáticas. E aí, você colocando menino, é mais fácil ver se o verbo pede ou não preposição, quando são verbos do dia a dia. Aí tem aluno que chega lá no meu Instagram e fala assim, Adriana, eu tô errando o macete do menino. Eu coloco o menino depois do verbo e eu acho que tudo tem preposição. Adriana, você acha que eu tenho salvação? Todos têm salvação. Se você estiver errando com o macete do menino, não use. O macete do menino ele só é bom para quem sabe usar e gosta. Vamos lá. Frase 13. Informou a data da entrega do trabalho aos alunos. Transitividade depende da frase. Transitividade depende da frase. Para eu saber a transitividade do verbo, eu olho para o que vem depois dele. Quem informa, informa alguma coisa a alguém. O verbo é transitivo direto e indireto, código 4. Aqui, quem informa, informa alguma coisa, objeto direto, a alguém indireto. Uma outra coisa que eu quero que você perceba nas questões de concurso que a gente vai fazer é que, às vezes, o objeto é um pacote imenso. Olha o objeto direto aí, é esse pacote imenso, a data da entrega do trabalho. Tudo isso é o objeto direto. Lá na próxima aula, a gente vai começar a treinar
a gente vai começar a destrinchar esse objeto direto. Aí você vai ver que data é o núcleo, que o a é adjunto adnominal, da entrega é adjunto adnominal, do trabalho é complemento nominal. Mas agora, na aula de hoje, eu quero que você tenha essa visão sintática de que, às vezes, os objetos são pacotes, sintagmas grandes. A data da entrega do trabalho, tudo isso é o objeto direto. Não estranhe isso, tá? Não estranhe, porque isso é análise sintática, é assim mesmo. Aí daqui a pouquinho a gente vai estar esmiuçando isso daí, você vai tirar onda na vida. 14. Soube do acidente no dia seguinte. Neste caso, transitividade depende da frase. Não é para levantar a cabeça assim, quem sabe, sabe alguma coisa. Não. É para olhar para a frase. Quem sabe, sabe de alguma coisa. Nesta frase, quem sabe, sabe de. Ele soube do acidente. Transitividade depende da frase. Aqui, quem sabe, sabe de. O verbo é transitivo indireto, código 3. Aprendeu comigo hoje que nem tudo que vem com preposição é objeto indireto. Esse aqui vem com preposição, mas essa preposição traz ideia de tempo. É circunstancial, é adjunto adverbial de tempo. Então, você está olhando para a frase 14, ela tem duas expressões preposicionadas. Uma é objeto, a outra é adjunto adverbial, comprovando que às vezes vem com preposição, mas não é objeto indireto. Ou seja, eu não tenho dois objetos indiretos nessa frase. Um é o objeto indireto e o outro é circunstancial, é adjunto adverbial. Está começando a cair a ficha? Essa aula precisa assistir mais de uma vez, tá bom? Vamos lá. Questão 15. Levaria a amiga, se pudesse, o livro. Transitividade depende da frase. Nesta frase, na hora de descobrir a transitividade do verbo, eu tenho que olhar para o que vem depois dele. Quem leva, leva alguma coisa a alguém. O livro é objeto direto e a amiga é objeto indireto. Nesta frase, o verbo levar é bitransitivo. Código 4. Leva alguma coisa a alguém. Veja que ela está fora da ordem, né? Porque na ordem direta, o objeto direto viria antes do indireto. Tudo bem? Tá comigo? Questão 16. Pareceu-me cabisbaixa. Essa frase faz um estrago. Bom, Adriana, você disse para mim que toda vez que eu entrar em desespero eu tenho que fazer o quê mesmo? No desespero, vá ao verbo e pergunte primeiro pelo sujeito. Depois de perguntar pelo sujeito, aí você começa a organizar a frase. Toda vez que você sentir que perdeu a coordenação motora, pare, respire, vá ao verbo e pergunte pelo sujeito. Quem é que pareceu cabisbaixa para mim? Ela. Deve ser ela. Sujeito não aparece. Sujeito está oculto. Ela. Beleza. Ela pareceu. Pronto, Adriana, e agora, minha filha, o que eu faço? Na hora de classificar o verbo, eu olho para o que vem depois. O que vem depois é um me, que está ligado ao verbo, a gente já vai falar dele, e o cabisbaixa. Esse cabisbaixa é uma qualidade, estado, que vem no predicado, não é isso? Vem no predicado, é um adjetivo que vem no predicado, e se refere ao sujeito, não é? Ela cabisbaixa. Como é que é o nome disso mesmo que eu te ensinei? Vem no predicado e se refere ao sujeito, é predicativo do sujeito. Tudo bem? Então, presta atenção. Não é predicativo do objeto. Não é. Por que não é? Não é porque não está ligado ao me. Não é eu cabisbaixo. É ela cabisbaixa. Cuidado com as setas. Cuidado com as setas. Esse cabisbaixa manda a seta para ela. Ela, coloque na ordem,
Ela pareceu, coloque na ordem, cabisbaixa para mim. Olha, quando a gente coloca na ordem direta, olha que beleza que fica. Acabei de colocar na ordem direta, ó. Ela pareceu cabisbaixa para mim. Cabisbaixa se liga ao sujeito e está no predicado. É predicativo do sujeito. Tá bom. E esse pareceu, Adriana? Você disse para mim que às vezes vem predicativo e o verbo não é de ligação. Então lembra que você aprendeu que o verbo de ligação... Vamos lá. O predicativo do sujeito pode aparecer com qualquer verbo. Com verbo de ligação ou não. Para eu saber se esse verbo é de ligação, lembra que eu te falei? Lembra que eu te ensinei? Verbo de ligação é aquele que indica estado. Se ele indicar estado, ele é de ligação. Ele indica estado? Indica. Esse é o chamado estado aparente. É um verbo de ligação. Lembra? Você estudou esse verbo de ligação aí. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, andar, viver, continuar. Lembra que você estudou esse verbo lá na lista da escola? Na lista da sua escola não tinha o verbo parecer? Hein? Na minha escola tinha ser, estar, ficar, parecer, permanecer, andar, viver, continuar. O verbo parecer é um verbo de estado, é o estado aparente. Ela apareceu. Se indica estado. O verbo é de ligação. Parabéns para você que acertou. Essa frase é top. Verbo de ligação. Código, qual é o código, hein? 5, né? Verbo de ligação é código 5. Adriana, e esse me, você vai estudar. E tem análise sintática é um buraco sem fundo, tá? Tem muita coisa que você nem precisa saber. Nesse caso aí, esse me, ele equivale a para mim. É como se eu dissesse, ela apareceu cabisbaixa, na minha opinião. Esse me, que é igual a para mim, substitua por para mim. É adjunto adverbial de opinião, que é o dativo de opinião lá do latim. Mas você não precisa saber isso tudo, não. Você só precisa saber o seguinte. É como se eu dissesse, na minha opinião, para mim, ela apareceu cabisbaixa. Ele é um adjunto adverbial. É como se dissesse, a meu ver. Troque por a meu ver, na minha opinião. Entendeu? Demais, demais. E ele parecia ser objeto indireto, esse me, né? Porque ele tá coladinho no pareceu, não é isso? Só que ele traz opinião. Pareceu para mim, na minha opinião. Eita, Adriana, que frase foi essa? Difícil. Só que você tinha que ver que esse verbo é de ligação porque ele indica estado, estado aparente, entendeu? E o verbo que indica estado é verbo de ligação. Por isso que na frase 16 ele não é transitivo, porque ele indica estado. E esse predicativo aqui te ajudaria, tá? Bora lá. 17. Quem confia, confia em. Confia em quê? Na sua lealdade. O verbo pede um complemento com preposição. Verbo transitivo indireto, código 3. Frase 18. Quem chega, chega. O verbo é intransitivo. Quem chega, chega. Verbo intransitivo, código 1. O que vem depois dele é lugar e tempo. Se o que vem depois é circunstância, o verbo não precisa disso. O verbo é intransitivo. Mas, Dri, há autores que consideram quem chega, chega de. Chega a autores que consideram, mas foi o que eu disse para você. Nas bancas em geral, não se entra nesse detalhe. Para as bancas em geral, exceto para a Fundação Carlos Chagas, vale essa dica que eu te dei. Nesse caso, o verbo chegar é intransitivo, que dá Bahia lugar, e hoje é tempo. É tudo adjunto adverbial. O verbo não pede complemento, tá? Tá acabando. Frase 19. A menina tropeçou nos próprios pés. A menina tropeçou. Onde? Nos próprios pés. Essa preposição traz ideia de lugar. O verbo é intransitivo. Quem tropeça, tropeça. Código 1. E na frase 19, perdão, frase 19 já foi, na frase 20, assim que acabar a reunião, eu te direi o que pensei dela.
Aqui quem diz alguma coisa, objeto direto, a alguém indireto. O verbo vem com dois objetos, um direto e o outro indireto. Verbo transitivo direto e indireto, código 4. Na dúvida, troque o T por ao menino. Eu direi o que pensei dela ao menino. Ó, tô trocando o pronome por menino para ver se vem ou não com preposição. Então, nesse caso, quem diz isso, o que pensei dela, ao menino, direto e indireto. Verbo bitransitivo, código 4. Tudo bem? Olhe para mim. Não acabou. Eu preparei essa aula com muito cuidado para ir das frases mais simples às mais difíceis. No próximo vídeo, aí a gente vai destruir.